Colorado Sagrado. Gostei. Alex, é um prazer absoluto conversar contigo sobre qualquer assunto. E todas as vezes que eu conversei contigo, tinha uma hora pra acabar. Agora tem uma hora pra acabar. É a bateria do teu celular. Ah, ou a minha ou a sua, depois nós tira o fone, coloca pra carregar. Segue depois, né, cara? Esse é o lado bom de não estarmos numa... Como é que eu posso dizer? Num estúdio. Pode Quer ser. dizer, você tem o cronograma ali, agora você tá em casa, eu tô em casa. Tem os teus Cachorro cachorros. late, Tem o meu, daqui a pouquinho vai começar a latir também. Vai bater a fome toca nele. a campainha, você manda lavar o carro, o cara vem entregar, filho vem bater aqui, pai, onde você tá, o que tá fazendo? Quero jogar videogame, que eu tô na sala dele. É aqui, ó, vou até mostrar pra você, ó, pra ser bem natural. Olha lá pra você ver, ó. É verdade. Inter e Atlético Paranaense. Putz, que droga. Ainda mais essa final. Tomara que não tenha sido o segundo jogo. Alex, você olha jogo de futebol, cara. Como é que tá teu comportamento com o futebol agora? Não, eu olho, cara, eu olho sim, mas eu também não... Sabe, posso falar bem a verdade? Eu olho, gosto. Mas eu gosto dos grandes jogos, assim. A gente tem tido poucos, né? A pandemia meio que bagunçou tudo. Então você vê Champions League, você vê grandes jogos do Brasileirão, né? Libertadores voltando. Mas, cara, hoje eu perco muito mais tempo, eu vou dormir mais tarde para assistir NBA. Isso aí. Ontem, por exemplo, tu fez isso. E aprendo com eles, ontem eu fiz. Nossa, torci pro Denver ganhar, cara. Sabe, Putz, ficar cara. aquela... Eu não torço pra ninguém, mas cada jogo eu me coloco numa situação. E eu Eu queria 1-1, torci... porque eu quero 7 jogos, eu quero mais Isso, jogos. isso. E outra, cara, essa resiliência do Denver, cara, ela é educativa demais, Potter. Os caras são fera na hora do pega pra capar. E outra, o que o Lakers fez com eles no primeiro jogo de catimbe, coisa que eles caíram, aquela... Cara, sei lá, eu fico envolvido na NBA, porque eu tenho certeza que coisas da NBA, um dia eu vou ser treinador, eu vou usar coisas do basquete no futebol. Tipo... Aí é surpresa, né, cara? Ô, Alex, Não, mas, cara... Alex, tu com 22 anos de idade, acabava o primeiro tempo e aí a TV te É. entrevistar. Aí tá, aquele piá ali vai falar, não, nosso time marcou sob pressão, mas não soube aproveitar. Eu não consigo nem imitar, assim, porque eu tô tentando imitar o jogo normal e tu nunca foi normal nas respostas, entende? Tipo assim, sempre teve uma pegada diferente, assim. Da onde vem essa verve, assim, cara? Da onde vem essa facilidade para falar? Eu sempre fui curioso. Eu acho que às vezes a gente nasce com algum, sei lá, com alguns talentos aí, porque em casa eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos, dos meus dois irmãos, que um é agrônomo e ele é palestrante, ele frequenta muita coisa, hoje ele trabalha na BASF. O outro trabalha no Bradesco faz muito tempo também tem uma oratória muito boa, de questão natural, mas só que a gente busca informação. E dentro dessa informação eu tenho meu julgamento, eu tenho, acho que de repente, a personalidade de falar aquilo que eu estou pensando. Tem gente que às vezes não consegue, ele entra na mesmice, só se for isso, Potter, mas questão de ler, acompanhar, você prestar atenção no que o Potter fala, no que o William Bonner fala, no que está escrito no jornal, como essa pessoa se comporta, eu sempre fui atento a essas coisas. Então eu falava aquilo que eu estava vendo, que eu estava sentindo no jogo. Não era para ser diferente, né? Só por ser diferente. Tentava falar aquilo. A inteligência, obviamente, ajuda em qualquer profissão, tá? Quem tá com a gente nesse projeto aqui é a KTO. Acredite nas possibilidades, é a frase deles, né? Desculpa, podia ter sido essa frase aí, Cássio, ó. Acredite nas possibilidades, mas é nas probabilidades. A vida é probabilidade. Países desiguais, quem tá mais lá embaixo, por exemplo, eu entrevistei o Tinga, e eu perguntei pra ele, cara, Tinga, qual era a probabilidade de tu conseguir jogar futebol? Ele, cara, era mínima. Mas aí tinha a mãe dele, tinha os tios dele, sabe? Tu começa a entender que tem alguns pilares que começam a aumentar. Tinha bola no corpo dele, tinha a inteligência dele, tu sabe disso? Tinha uns cambitos desse tamanho, não era mais rápido, não era mais forte, não tinha uma patada como tu tinha, né? Não tinha algumas características, mas tá ali o Tinga, uma carreira vitoriosa, onde passou, ganhou amigos. Indo nessa brincadeira da KTO, qual era a probabilidade do Alex ter acontecido como aconteceu no futebol? Ela era Cara, baixa, olha, grande, sempre foi isso. Com 16 anos tu viu assim, cara, eu vou ser jogador de futebol. Como é que foi? Qual era a probabilidade? eu acho que a única probabilidade, o único percentual que diminuiria isso é que eu fui criado até quase os 7 anos no sítio, né? E se a gente for colocar, eu acho que a vida minha no sítio ainda era muito mais fácil do que a vida do Tinga ali crescendo na Tinga.
Porque ali na Tinga, cara, se a gente for imaginar, e eu tive a oportunidade de participar com pessoas, conhecer pessoas, ajudar, enfim, tá ali por perto. E no tempo que eu morei na segunda passagem, eu morei ali também, né? Eu morei ali próximo. E falava muito com o Padre Seron. O Padre Seron tinha aquele, né? Acolhimento, é um cara... Ainda tem, aquele cara especial. Enfim, o Tinga, ele tinha a possibilidade, de repente, de estar num grande centro, às vezes estar mais perto de algo. Porém, ele também estava muito mais perto de seguir aquilo que estava perto dele. Ele tinha muito mais influência negativa para isso. O meu mundo vivendo no sítio, eu vejo assim, ele era distante porque a gente pobre, a gente crescido assim, mais distante da elite e tal, você tem uma autoestima muito ferida. Então, às vezes você pensa que você não é capaz daquilo mesmo sabendo que você é. Era o que eu mais sofria. Eu vivi e respirei futebol, o futsal, desde os 7 anos aos 16, Potter. Esses anos eu participei, dos campeonatos que eu participei, eu acho que eu ganhei, olha, não é demagogia para me gabar, não é nada, mas mais de 95% dos campeonatos que eu participei. E a gente disputava, sei lá, cara, era 5, 6 campeonatos por ano. Entre jogos escolares, jogos amadores, jogos intercolegial, jogos de juventude, era muita coisa. Hoje não tem isso, tá? Então eu me experimentei bastante. Você fala assim, você sempre sonhou em ser jogador? Eu não acreditava que podia. Então você fala assim, por eu nascer lá, a probabilidade era menor, de repente eu lá, o Alex lá, na década de 90, pensaria que sim. Na década de 90 eu fiz um teste no Paraná Clube e passei o futsal. Mas eu tinha 12 anos, meu pai e minha mãe falaram, não, segue aqui morando na casinha de madeira, não, você vai para Curitiba, que jeito com 12 anos. Quando eu fui para Campinas, que meu pai, um agricultor, quebrado, pequeno, tal, devendo, ele aos 50 anos me deu uma lição de vida, ele falou, vamos para Campinas, eu vou ser cobrador de ônibus. Vamos embora. Para mim, era passear em Campinas. Eu cheguei em Campinas, o que foi o futebol na minha vida? Logo em 1997, eu fiz um teste no Guarani e um teste no Corinthians. Eu não passei. Eu falei, cara, eu vou fazer 16 anos, Potter. Daqui a pouco eu vou fazer um curso profissionalizante. Eu não vou seguir essa linha. Porque essa probabilidade parece que... Então você fala assim, qual que era a probabilidade? Eu acho que a probabilidade ela é quase igual para todo mundo no futebol, independente de onde você vem, aí eu vendo hoje, da onde o Tinga saiu, entre outros tantos que saíram como Tinga, outros tantos que saíram como eu acho que a probabilidade, se a gente for ver, ela é igual a cada um, porque o que emperra a gente de verdade, porque ninguém me bancou e ninguém bancou o Tinga. Então, acho que a probabilidade, ela bate o quê? Na barreira que a gente mesmo pode colocar pra gente. Eu penso assim. Porque se eu sair dali, se o Tinga saiu com todas as ofertas ou falta delas que tinha por ali, eu acho que todo mundo pode sair. Então, uma vez ou outra que eu vou em algum lugar palestrar ou trocar uma ideia, contar minha experiência de vida, eu acho que eu entro nessa da KTO. Porque, assim, não vejo que é impossível você conseguir algo. Eu acho que é possível para todo mundo, mesmo sabendo que o funil ele é pequeno. Lá na hora da seleção, você vai ter que fazer algo de diferente para sair dela. Então, não venha me dizer que porque você é pobre, que porque você mora na casa de madeira, você mora distante, que você não tem ninguém para te bancar, mesmo sabendo que tem esquema pra caramba no mundo do futebol. Entra nesse esquema, meu. Convence os caras que você é uma moeda, que você é um produto, que você é uma mercadoria que pode estar lá dentro. Eu fiz isso. Eu não passei no Guarani e no Corinthians. Passou-se o tempo, os 2 clubes tiveram que me comprar. Você vê então, você falar em probabilidade, será que é justo a gente falar assim, era 0 ou era 100? Eu acho que ela tá meio intrínseca na gente, assim, na nossa cabeça. Eu acho que por aí. Qual era a probabilidade na noite que vocês entraram em campo contra aquele Barcelona? Eu vou dizer para você. A probabilidade natural, eu acho que era uns 80-20 ali, pelo menos, vamos colocar, né? Tá, 80-20 era o que a gente ali de fora, sem poder participar, pensava. O que realmente vocês pensavam, Alex? A noite anterior, porque a gente acordou aqui e foi ver o jogo. Vocês já tinham vivido... Bom, eu, na real, atravessei bebendo à noite na casa de um amigo meu, e aí depois eu quase perdi o jogo, diz passagem. Dormi 1 hora aquela noite. Mas vocês viveram todo o dia. Vocês acordaram cedinho. Teve amanhã, à tarde, ônibus, vai para o estádio de Yokohama, e aí tem o jogo. O que vocês realmente pensavam? Perder de pouco? Qual era, assim... Tenta tirar uma foto do grupo. Não, eu juro pelo que é mais sagrado que essa probabilidade que a gente achava que poderia ter com um pensamento externo, a gente foi totalmente ao contrário.
a gente sabia que o jogo era igual para cada um, porque futebol é assim. O futebol ele te dá essa possibilidade. Então a gente estudou, treinou, se preparou, acompanhou o Barcelona até que ele ganhou de 4-0 do América. Na brincadeira a gente olhou um pro outro e falou, nossa, fudeu, sabe? Tipo assim. Mas era aquela situação do interesse, se você for ver, olha, me arrepia, cara. O interesse nosso, o interesse de todo mundo de estudar, cara, de desmiuçar que jogo que o Barcelona perdeu, a maneira que o Abel, com a sua comissão, que o Fernando Carvalho, com a sua diretoria, com a logística, pensou de realmente vir de encontro com essa questão de acreditar, eu tenho certeza de falar para você, e se eu falar para você, em sã consciência hoje, você fala assim, você acha que se a gente não tivesse acreditado minimamente que era possível, você acha que a gente tinha conseguido? Eu acho que nada na vida, eu acho assim, falando tem certeza, né? Igual tem alguns jogadores que falam, eu acho que com certeza aí é complicado, né? Eu tenho certeza que se você for fazer algo, mesmo que seja Davi, Golias, não sei se tanto, né, Potter? Mas vamos colocar, né? Porque o Barcelona era o time da moda. Era o Barcelona, cara. Não era só um Barcelona. Tinha o melhor do mundo. Tinha o melhor do mundo 2 anos seguidos. E outra, o melhor do mundo disparado. O melhor do mundo de uma maneira mágica, assim. Surgindo o Messi. Tava surgindo. O Messi, graças a Deus, não foi. Mas ele era um moleque. Tinha jogado um jogo, 2, sei lá quantos, eu não lembro. Então, a hora que a gente foi olhar tudo isso, se a gente não acreditasse, essa probabilidade, de novo, eu acho que ela cairia por terra, porque ela era mais baixa. A gente sabia que a gente torcia para o Barcelona ganhar do América, porque era muito melhor você jogar final com o Barcelona. Você ganhou, meu filho, essa repercussão que deu. Se você perdeu, de certa forma, ela é normal, depende como. O Santos do Neymar, já maduro, campeão da Libertadores, foi lá e tomou 4. Não tinha o Ronaldinho, tinha o Messi. Eram 2 times diferentes, mas nos momentos parecidos, o que o Santos fez aqui no Brasil, o que a gente fez na época, o que o Barcelona fez lá fora e o Barcelona do Messi, era parecido, você concorda? Era o Barcelona do Guardiola, jogava um futebol que encantou o mundo, mas o Barcelona do Rijkaard com o Ronaldinho também encantou o mundo. Né? Eles faziam todo mundo jogar com todo mundo para trás. Vem um Fernandão, fala assim, não. Esse cara ele não deixava a gente ter medo. Junto com a comissão, com todo mundo. Mas esse cara não deixava. Ele falava, não, nós vamos fazer isso. Vem um Fernandão e fala assim, não, nós temos que jogar com 2 atacantes, cara. Todo mundo joga, todo jogo com um atacante. Nós vamos jogar com 2, porque a hora que a gente roubar a bola, eles vão estar só com 2 zagueiros lá e vai estar mano a mano, Yarley e Pato com esses caras. Então você vê que não foi do nada, assim. Todo mundo que vai para o Mundial, eu acho que todos os clubes que foram na história, todo mundo vai acreditando que pode vencer. Porque eles já viram outros brasileiros fazendo essa história e eles também querem fazer, concorda? Então eles vão, de certa forma, acreditando. Agora, como que cada um se preparou para essa realidade, dessa probabilidade, que tá aí o esquema. E a gente se preparou muito bem. Eu quero pegar 2 coisas. A primeira delas, tá? O que fez te arrepiar é que tu falou que o grupo estudou, esmiuçou. Os 2 verbos que tu usou aqui. Ou seja, é uma coisa bem lógica isso. Era um grupo especial também pela inteligência. Muito. Inteligência, tá, tudo bem. Inteligência e lideranças. No plural. Porque você não pode... Por mais que tinha essa liderança do Fernando, ela nunca foi singular. Ela sempre foi uma liderança sem egocentrismo, sem vaidade. Ela foi sempre em prol de todos. O Fernandão defendia aquilo que era bem e bom para todos. Discutia aquilo que dava a opinião dele, mas ele encorajava a todos. Não é o que é bom para o Fernando. Eu já vi lideranças individuais, singulares. E a dele não. Não vou falar nome aqui de mais ninguém, mas não precisa. Mas ao mesmo tempo a dele não. Então a dele ele realmente era para todos. Só que futebol, o Potter, a vida ela é muito parecida, mas o futebol ela é de tomadas de decisão. Você tem que aprender ao longo que você vai praticando desde moleque a chegar na hora daquela decisão, se eu toco, se eu domino, se eu chuto, se eu protejo a bola,
Você entende? Assim, você vai aprendendo que é você que toma a decisão. Por melhor treinado que você seja, vai sempre ajudar. Mas na hora do campo, meu velho, é você que toma a decisão. Se eu vou driblar, o professor falou que era para passar. Se eu vou passar, o professor falou que era para driblar. Era para eu ficar aberto, mas na hora eu tinha que estar fechado. Enfim, ela é um aprendizado de tomada de decisão. Então, isso acho que traz lideranças. Eu acho que a gente pluraliza as coisas nesse sentido de cada um, a hora que caía, em cada circunstância do jogo, aquele time era calejado, entendeu? E isso que a gente foi para o Mundial, sem essa liderança e coisa do Tinga, sem o Bolívar, sem o Sobis, que comia a bola, e o Jorge Wagner, que a gente fazia uma dupla ali para a esquerda, que era aquele negócio. Olha, 4 caras que ainda faltou. Só que aquilo que entrou, teve a mesma coisa. Ó, Ceará, você vai ter que tomar conta do Ronaldinho. Imagina você falar isso para um cara normal. Filho, bateu no peito, falou, eu vou. Eu posso de 10 ganhar 6 dele, 5 dele, 8 dele, eu vou ganhar. A hora que ele ia lançar uma bola, isso tudo a gente estudou. Quais eram os movimentos? É lógico que o Ronaldinho, Ronaldinho, Deco e Iniesta no meio. O Ronaldinho mais aberto, Deco e Iniesta rodando. Pensa num troço difícil de marcar, cara. Os caras parecem que troteiam, mas eles estão sempre com a bola. Tinha o Chave também. O Chave estava no banco. O Thiago Mota vindo. Então, o que a gente estudou? Falou, puta, eles têm. Aonde a gente pode deixar livre deles? As laterais. Principalmente o Zambrotta. Por quê? Porque eu tinha que fechar por dentro para pegar o Iniesta ou o Deco, quem caísse ali, com o Edinho e o Wellington Monteiro. O Ronaldinho pouco se vinha por dentro. Ele ficava mais aberto e muito ele fazia aquelas viradas de um lado para o outro. Então, cara, aí que eu falo para você, a gente destrinchou as características dos caras, só que daí é chegado o momento do jogo que você tem que executar. E foi executado. Esses dias, a RBS me chamou para ver o jogo, rever de novo o jogo da Libertadores e do Mundial. Cara, eu falei, puta, eu pensei que a gente tinha sido mais amassado, pô, até a gente não foi. Um jogo muito de igual para igual, foi muito gostoso de rever isso, entendeu? Eu fico emocionado por 2 situações. Primeiro, por ser colorado, obviamente, de relembrar uma manhã mágica da minha vida. E a segunda, cara, que o que tu falou, Alex, é uma ode à inteligência. É uma ode ao estudo. É uma ode à humildade de entender que ou a gente baixa a bola, sabe o nosso tamanho, ou não rola. Óbvio que isso traz personalidade, porque agora eu sei o que tem que fazer. Traz, de alguma forma, criatividade, porque o jogo vocês vão ganhando confiança. Eu não fui boleiro. Aquele drible que o Yarley dá no Pujol, aos 5 do primeiro tempo ele não tenta. Ele toca a bola. Naquele momento ele opa, só um pouquinho, não era aquilo? Não, já não é, já não somos mais o América do México. Como é que foi o intervalo quando vocês baixaram? Como é que tu lembra? Não, se você for pegar do início do jogo, é uma tensão, Potter, gigantesca, cara. É um troço delicioso, meu, mas é um troço de suar a mão, de transpirar axila. O negócio é louco, cara. Você tá lá vivendo um negócio que você acompanhou. Cara, o Fernando foi também muito feliz no que ele falou, porque a gente sempre foi fã, né? A gente torcia pelos nossos ídolos, né? E hoje a gente estava no caminho inverso, meu. E ninguém colocou a gente lá, foi a gente mesmo, foi nosso trabalho, nossa dedicação, tal, tudo isso. A hora que você vai entrar, que você começa a olhar os caras do Barcelona do lado, você fala, pô, cara, que é aquele desejo. Todo mundo fala assim, eu sonho em jogar na Europa. Não é só por jogar na Europa e ganhar mais dinheiro do que no Brasil. É você jogar uma Champions League, ali tá os melhores mesmo, a gente sabe disso, né? Não é demagogia e você, não é por nada. Pô, caraca, você tá ali. Aí você olha aquela taça, aquela música, o som do... Rapaz do céu, cara, é um negócio inexplicável, meu, do outro lado do mundo. Beleza, vem os momentos do jogo, lógico, você falou, a primeira tensão. Eu lembro que no começo ainda deu um chapéu no Deco, né? A bola deu uma quicada, ele veio, meti no peito e vim. Se não fosse a tensão da gente, e muitos dali, acho que 90% ou mais, disputou a primeira Libertadores. Consequentemente, era o primeiro momento. Eu tinha 24 anos, cara. E 24 anos, vivi do quê de coisas grandes? Era Libertadores. Né? Tinha vivido a semifinal e o quarto de final da Sul-Americana e os títulos de gauchão. Fora o resto, tudo que eu vivi de base. Então, um momento, na hora que você faz isso, você fala, opa, então você tá ali o tempo... Cara, é verdade, chega a doer a cabeça de tensão, de foco naquilo que você tá fazendo. Mas é gozado, porque a hora que você pensa, o Deco, o Iniesta, o Ronaldinho vai dar 2 toques, ele dá 1.
Você pensa que ele vai dar 1, ele dá 2, sabe? É um negócio, é um aprendizado. O Neymar falou isso lá naquela final, e é um aprendizado. Então é tudo muito gostoso. E quando você vê que realmente está dando certo, chega na hora do intervalo, eu fiquei meio puto, porque eu saí, mesmo que fosse a estratégia, quem queria sair, né, no momento daquele. E eu tava com uma mini lesão ali muscular e a gente tava jogando. Beleza, entrou o Vargas. Você vê que seguiu realmente encaixado, e você vê que todo mundo entendeu, porque nos treinamentos, às vezes, o Alex saiu um pouco antes da hora, abria determinado espaço. Não, volta, vamos refazer o movimento. Então foi indo assim, essa construção. Chegou na hora do jogo e foi. Só que daí, a hora que precisa sair o Pato, precisa sair o Fernando, você fala, caraca, se tiver prorrogação, se tivesse prorrogação, nós tava fudido, né, cara? Desculpa o palavrão, mas né, aqui eu acho que nós podemos falar. Tá meio... Aí você vê tudo da maneira que foi acontecendo, o Yarley comendo a bola e a responsabilidade ficando para ele. O Índio sai sangrando e segue isso aí. Sair pro Índio, a gente sabia que não era nada. O cara cortou cana, pra ele estar lá no Mundial, ele ia cortar a perna do Ronaldinho, ele ia cortar a perna do Deco, o que fosse. O Johnson, o que fosse. Ele, o Fabiano L, 2 zagueiros malando, eles, mais o Bolívar. Acho que eu nunca vi junto, cara. Jogar contra eles devia ser terrível. Então, no intervalo, foi bem aquela questão de você reafirmar aquilo que estava acontecendo. Ele me tirou também, colocando a força do Vargas, que ele, obviamente, tinha muito mais força para marcar e tudo, com a experiência de já ter vivido isso com o Boca. Então, ele fortaleceu isso para a gente realmente não ter surpresa. Mas a surpresa do que a gente poderia ter, uma hora ou outra, que esses jogadores talentosos, a gente também sabia que eles iam chutar uma bola no gol, que ia ter uma falta, que ele ia dar uma caneta, alguma coisa, tudo isso estava dentro do programado, mas sempre tinha que ter alguém de butuca. Fernandão, quando é que tu recebeu a notícia da morte? Eu estava na casa do meu pai, cara, e que a gente teve folga, né, naquele dia, não sei se era véspera de alguma coisa de Copa América, Copa do Mundo. A Copa do Mundo estava para começar e ele estava escalado para trabalhar como comentarista no Sport TV. Ele já vinha fazendo alguns jogos. Ele já tinha feito alguns jogos. Eu lembro que eu acordei, saí na porta e encontrei com meu pai. Meu pai estava chorando já. Falou, liga a televisão. Falei, o que foi, cara? Liga a televisão lá, parece que o Fernandão, a notícia não é boa. E eu fiquei sabendo assim, tava na casa dele de folga no sábado, né? E a hora que eu liguei a televisão, todas as matérias que passavam, incrédulo total, assim, choque, né? Um negócio... Não tinha reação, cara. Não sei, é um negócio muito forte, assim. Então, até vim começar a tentar tirar informação, e eu falei muito com o Klemer daí de como que ia acontecer tudo. E até eu pensar se eu ia, não ia, ia dar para ir, não ia, enfim. Eu fiquei sabendo assim, cara. Eu tava aqui na casa do meu pai, no Paraná. Um monte de gente deve estar nos vendo agora aqui, já, ou ouvindo, já perdeu amigo. Né? É um vazio, porque uma coisa é a gente enterrar os amigos velhos, né, Alex? Todo mundo velhinho, né? Aí dá pra contar ou por piada. algum problema que já vem se arrastando, sei lá. Né? Que o cara fala assim, mas ainda bem, descansou. Porque Por acidente. Tu falou daquela transição, né, do jogo na RBS e tu se emociona ali também. A pergunta vai parecer muito óbvia, tá? Eu sei o porquê. Mas tenta transportar em palavras, assim. Por que tu te emociona sempre quando tu lembra disso? Tenta dar palavras pra isso, assim. Porque eu sei que perder um amigo, pode que pergunta imbecil, não, eu quero um pouquinho mais que isso. Como é que tu enxerga, assim? Como é que tu vê isso tudo, assim? Porque pra gente, que é torcedor, morreu um ídolo. Entende? Por exemplo, a história do Sobs. O Sobs está de carro no Rio de Janeiro, indo treinar no Fluminense, e a produtora da Rádio Gaúcha me ligou. Tu tem o telefone do Sobs do Rio de Janeiro? Assim, eu tenho. E aí eu já sabia, né? E aí ela disse, tá, eu vou ligar pra ele. Eu pensei, ele deve saber já. Ela informou ele. Ele disse que ele tem o desenho do túnel, ele estava entrando num daqueles túneis lá do Rio de Janeiro, que ele tem esse desenho inteiro, assim, como se fosse um quadro inesquecível. Ele sabe exatamente tudo que ele estava olhando quando aquilo aconteceu. A minha pergunta não é o que estava olhando, que tu acabou de falar que é o teu pai. Por que tu não perdeu um ídolo, né?
perdeu um parceiro, um amigo, um jovem, Mas um acidente. mas que também era ídolo, cara. Que a gente passa a admirar, né? Porque você acompanhando de perto, pode, você tem noção de quão difícil é ser esse tipo de protagonista. É muito difícil, é pesado, cara. Porque anos depois eu vim ter um protagonismo e nunca chegando no ponto dele, mas tendo que assumir isso, que as pessoas daí esperavam de mim. Eu senti o quanto que é pesado. Você tem que pensar em todos. Não é chegar ali, tá tudo pronto, todo mundo pensou por você, não. Você tem que estar nessa frente. Então não é fácil. Então o cara, você acaba tendo uma admiração de um ídolo, realmente. Você vira fã do cara, porque você vê que não é fácil. Né? Você vê o nível de responsabilidade. Você começa a descobrir tudo que o cara fez, tudo que ele participou, o tamanho que o cara é, o cara vir morrer assim, sabe? Acabou a vida. A hora que podia curtir, estava tentando se encontrar, porque a vida de final de carreira, eu vendo agora recente, ela é muito difícil, ela é dura, a não ser que alguns, de uma maneira muito feliz, conseguem se programar e se organizar. Mas ele também tem a gente também tinha isso de ídolo, porque muitas das vezes era ele que resolvia o nosso problema. Que problema que é, entendeu? Ele tá lá, ele resolve. Quantas vezes depois que ele parou, que ele saiu, a gente não estava junto, eu ligava para ele, pra gente bater um papo, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, e era um cara muito sábio, né, meu? Era um cara com uma clareza, assim, um cara totalmente destemido, né? Um cara, caraca, parece que o cara sabe tudo, né? Era um Google, né? O cara tem uma resposta para tudo e tudo muito firme. Então, a hora que você perde isso, eu usava na época, parecia que o cara era um super-herói. Aí vem a morte do cara e você fala, cara, o super-herói também morre. Então, porque eu lembro de passagens dele, eu lembro do jogo com o Júnior de Barranquilha, que quando ele machuca, tem a lesão muscular lá em 2004, que só ele fazia gol, o Beira-Rio calou, cara. Eu tava no estádio. Parece que acabou. Eu tava fora, tava me recuperando da cirurgia de tornozelo, tava assistindo. Calou, você lembra? Tipo assim, como se acabou. Não era nem demérito pros outros, a gente entende, mas todo mundo tinha, agora o Inter acabou com as chances. Entrou o Wellington lá para jogar, o Wellington volante, né, que era do Santos, para jogar no lugar dele lá. Então ele era uma presença muito forte, cara, pra gente, assim. Pode até ser que em algum momento, tenha até sentido ele vaidoso ou não, as coisas injustas ou não, que isso é normal do ser humano, mas sei lá, cara, e pra mim foi forte porque foi de uma maneira natural. Eu imaginava que um cara desse não morreria antes de mim, assim, de uma maneira dessa, fazendo o que ele gostava. Eu tinha acabado de falar com ele há 2 dias atrás, sabe? Lá em 2008 eu liguei pro cara, ele falou assim, Alex, ele estava no Catar. A gente estava naquele momento difícil também mesmo, depois que o Tite chegou. Ele falou, cara, não deixa nada atrapalhar seu ano não, meu. Esse ano que você tá fazendo, ele começou junto, né? Salva-se esse ano, toma a frente das coisas. Ele falou bem assim, toma a frente das coisas, cara, para não atrapalhar esse ano seu. Ganha essa Sul-Americana, vocês salvam o ano de vocês, cara. Vocês vão ganhar um título que ninguém ganhou. Sabe aquela questão de dar um choque em você? E eu não era o capitão, era um dos líderes, mas você vai aprendendo também a ser líder. Então foi mais uma aula. Eu cheguei, aí eu chamei o Klemer, óbvio, e comecei a chamar o pessoal. E foi uma liderança compartilhada. Era 10, 12 jogadores que eu chamei. O D'Alessandro estava acabando de chegar, Daniel Carvalho, Guinazu, Bolívar, Marcão, Índio, Álvaro, o Lauro, Magrão, o Edinho, que já era o capitão, enfim, foi assim, o Nilmar, pedia para estar todo mundo junto, a gente conversar, e aí? Eu lembro que a gente chegou a falar, que eu conversando com ele e repassando, e eu não tenho problema de falar com ele, eu não quero tomar ideia dos outros, nunca quis, para mim, e eu sempre falei isso em outras entrevistas, assim, nós vamos perder e deixar a culpa ser do Tite, que ele estava fazendo uns negócios também loucos, ele também estava meio perdido, ele estava um tempo parado e tudo, ou a gente vai ganhar isso, a gente lucra e ele vai vir junto nessa. Porque estava tendo rusga, sabe, com algumas atitudes dele, alguns treinamentos, o jeito de levar. Tinha dia de treino que ele treinava de manhã, levava a gente pro hotel para dormir, para treinar de tarde. Caraca, todo mundo tá aqui, ninguém tá em São Paulo, né, que demora 1 hora para chegar em casa. Enfim, cara, então a hora que você perde isso, é um negócio inacreditável, assim, para mim foi. Inacreditável. Até que daí eu recebi também uma ligação de uma rádio, eu não conseguia falar direito. Até você vir e explodir. E eu falei, eu tenho que ir, de alguma maneira. Fretei um avião,
Peguei os horários, tudo, fui no domingo de manhã, depois do enterro eu peguei e voltei para casa. Mas eu não sei, cara, eu não consigo, até hoje eu nunca toquei num defunto. Eu não consigo acreditar que nós estamos aqui conversando com essa inteligência, essa coisa toda, daqui a pouco você está ali no caixão gelado e desligado. Aí morre um cara desse tamanho, para mim era um irmão mais velho, era um suporte, era um negócio muito grande, cara. Então, na hora que eu tive que ir lá para ver, que eu tenho certeza que se eu não fosse, eu ia custar mais ainda para acreditar. Pensar nos filhos que tá deixando. Cara, eu não sei, eu acho que a sociedade, assim, os seres humanos no geral precisaria muito dele. O mundo, ele ia ajudar muito, ele tinha muito para acrescentar. Então, esse tipo de pessoa, a gente lamenta demais morrer assim, seja em qualquer circunstância. O time de dois... O teu time, né? O da Sul-Americana. Porque aquele time, o craque do time... tinha muita gente boa naquele time. Tinha gente jogando fora de posição e rendendo. Ali né? tinha. Praticamente 4 zagueiros. 4 zagueiros. O Bolívar, que já tinha tido experiência de lateral, né? e o Marcão também. Porém, eram uma linha de 4 mesmo, atrás, dando suporte pro restante. O time era muito bom, com muita gente em grande momento, mas o grande momento era teu. Era. Como é que é ser o craque do time? Poxa vida, é gostoso, hein, meu? Igual eu te falo, emocionalmente ele suga de um jeito que enquanto você não vive aquilo, você não percebe. Por mais que eu tive protagonismo na minha vida de criação de futebol, ele é pesado, assim. O cara... Pô, eu lembro que eu cheguei no final do ano e eu tava destruído, cara. Assim, depois da Sul-Americana ali que acabou, caralho, parecia que uns 5 caminhões passou e voltou em cima de mim. Mas era muito gostoso, cara. Porque a hora que você acaba atingindo esse nível... a hora que eu fui convocado para a seleção da brasileira, eu falei, caraca, cara. Pensa num negócio que você sonha, todo mundo sonha, e eu acho que a seleção brasileira é um exército, meu. É chover no molhado, você fala pro cara, e aí, você pensa em seleção? O cara não tem nem que pensar, ele tem que estar pronto. A seleção chamou, você tem que ir lá e servir, meu. Se foda, não tem essa de nhenhenhé, igual fica um, igual fica outro, eu fui convocado, eu não fui. Exército, meu, prestando coisa para nossa pátria, para o nosso país, para o seu país que você fala que você gosta. E aí, a hora que eu me vejo naquela condição, num time já muito bem formado, pro Dunga, né? Tinha muito poucas mudanças, assim. O Júlio acaba se machucando. Pô, eu acabo tomando ideia, porque aquilo ali vem com uma realização pra você, Potter. Cara, é um troço de uma alegria, Quando o seu Américo me ligou, eu falei, caraca, cara, não, o senhor tá brincando comigo, custa se acreditar. Então, a hora que você vai pro campo, cara, você tá cheio de gás, né? Você fala, vai acontecer, eu vou fazer acontecer, meu. Tipo, joga em mim que eu resolvo, é bem assim. Eu lembro de um jogo que a gente teve contra o Atlético Paranaense, foi pelo Brasileirão. O zagueiro, eu não lembro agora o zagueiro, eu sei quem é, mas não tô lembrando o nome dele. A gente pegou num contra-ataque, eu e o Nilmar, e ele me chamava para ir para cima dele. Vem para cima, vem para cima. E eu indo. Eu já pensando o que eu ia fazer. A hora que chegou perto da área, eu tirei pro lado, eu dei uma ameaçada, ele coloca a perna. Eu dou a outra levada e dou a patada. Aí entra assim. Aí a gente solta a bola, depois ele vem perto de mim e fala, puta que pariu, Alex. Uma chance, cara, que você teve, eu te chamo pra vir pra cima, você já faz isso. Mas você sabia que ia acontecer, pô. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Isso que dá saudade do cara viver. E a hora que você conhece esse protagonismo, que é você dar resultado, né? Você quer mais. Aí ele é visceral. Aí o troço, ele só te empurra pra você não perder. Você quer treinar mais, você quer fazer mais, e assim vai indo. O futebol, ele também é bonito porque ele tem um fim, que para vocês deve ser muito doloroso. Só que o fim, Alex, ele dificilmente o cara para no auge. São poucos na história da humanidade. Ou super atletas, gente, tipo assim, sei lá, o Zé Roberto. O Zé Roberto, eu tava vendo um vídeo dele agora treinando ele tá treinando para participar do Dança dos Famosos. Não, o Zé Roberto, se ele toma um copo d'água, ele faz 50 mil abdominal, pra você ter ideia. Não tá. Então, ele não é normal. Tá, vamos tirar. Não vale o Zé Roberto. Dói. Só que o que eu observo é o seguinte, a carreira começa a acabar primeiro dentro do campo. E na frente de milhões. Tu sentiu isso contigo? Eu senti. E para mim doeu ainda muito mais, foi mais difícil, porque, igual você tá falando, na minha cabeça
Falar, não, eu vou jogar até os 38. Eu sou um cara saudável, nunca fui de beber, de noite, sempre me cuidei, olhando os GPS, treinando. Eu, puta, beleza. Só que foi um ano hiper difícil. Aí, a hora que eu me vi nessa condição que você está falando, que você acaba percebendo, porque durante o ano, aí todo mundo, aí já tem aquele questionamento. Porque, primeiro, você já não é mais moeda, você não é produto, porque o clube não vai te vender. Isso você já percebe. Se tem que tirar alguém do time, é você. Esquece história, esquece o seu desenvolvimento, esquece coisas. Então, o nego, às vezes, internamente, até inventavam algumas histórias com o Alex isso, o Alex assim. Então, eu comecei já a perceber isso para esse nível de futebol. Tá bom, mas quando o Inter rescinde comigo ali em dezembro de 2016 e eu vou bater na porta de alguns clubes ainda grandes, os caras não querem, eu falo, puta merda. Aí bate isso que você falou. Porque não foi a minha programação, nem financeira, porque a gente começou a ganhar dinheiro mais tarde. Eu, a partir dos 27, então foi dos 27 aos 30, eu posso dizer que eu ganhei um dinheiro para poder falar assim, pô, realmente eu vou. Tanto que eu fui campeão da Libertadores pelo Corinthians, Potter, eu aceitei na hora uma proposta para ir para o Catar. Onde em sã consciência um profissional, se for ver do meu perfil, que está ali querendo escrever uma história e tal, vai abrir mão do Mundial para ir para um Catar jogar bola? Eu fui porque eu precisava. Eu falei, senão daqui a pouco eu vou ter muito título, que graças a Deus eu tenho, mas e aí? Como é que eu vou comprar um pão na padaria? Amanhã pode acabar, a vida é muito longa. Uma noção eu tinha, que a vida era muito longa depois do futebol. Então, para mim, ele teve esse lado difícil, assim, porque veio o choque. Aí começou a aparecer um mercado ruim nesse momento, que eu, sabe, que ele trouxe, falou, poxa vida, cara, vou brigar para não cair de novo? Vou brigar para não subir de novo, já começar a falar em times médios menores, segunda divisão. Pô, para mim eu nunca pensei. Para mim eu ia aposentar no Inter. Eu deixei de ir pro Flamengo, contrato acertado no início desse projeto. Ali em 2015, com o Vitório Piffer não queria renovar comigo. E eu era artilheiro do clube ali naquele começo de ano. Meu contrato acabava ali em junho. Então foram algumas rodadas que o Vitório falou que não queria. E eu fazendo de tudo para ficar. Porque eu não queria sair pela família, por tudo. Eu falei, eu quero encerrar a carreira aqui, quero já pensar em outra profissão aqui dentro do Inter. E não por comodismo, comodidade no sentido de eu tô aqui, não. É porque é a tua casa. É minha casa. Eu me Conhece. sinto bem. Eu sentia prazer em todo dia treinar ainda. Só que quando vem realmente esse rompimento, foi muito pesado com tudo. Veio o rebaixamento e coisa, você tá aí. E o melhor mercado não me queria, que eram os clubes grandes. Eu falei, puta, abri mão de Cruzeiro, de Flamengo, aí depois veio o Botafogo, veio o Bahia com esse projeto novo também. Eles estavam ainda na segunda divisão, eu no Inter. Falei, caraca, cara, como que eu vou sair? Não tem nada a ver com o Bahia. Tem nada, é muito mais pela segunda divisão. Como que eu vou sair do Inter? Sabe? Não me passava isso na cabeça. Então, realmente, isso aí ficou um vazio que eu demorei uns 3 anos aí para começar a me recuperar. Esse começar a recuperar é porque doeu? É porque o que é fisicamente? Fisicamente é uma escuridão, depressão? O que deu em ti? A minha deu depressão. Uma depressão no sentido de... Procurou psicólogo e psiquiatra? Tudo, psicólogo, psiquiatra. Até hoje eu ainda faço o tratamento, porque daí tem o prazo de largar. Eu não faço as terapias mais. Mas, ao mesmo tempo, hoje... Aí eu acabei vindo aqui para o Paraná, fiquei mais perto das minhas coisas, fiquei mais perto da família minha e da esposa. Sinto muita falta de Porto Alegre, sinto muita falta do futebol e vou sentir pro resto da minha vida. Tem gente que fala assim, eu sou bem resolvido. Pô, que show pra esse cara. Eu adoraria ainda estar jogando, adoraria estar auxiliando futebol de alguma maneira. Porque quando eu fiz o curso de treinador, eu fui ficar uma semana na base do Inter, e depois eu fui visitar outros clubes, como o Corinthians, que eu tenho contato e tudo, dá uma vontade de ficar lá todo dia que você não tem noção. Dá uma vontade de estar ali ajudando um profissional que é colega, amigo seu ou não, ou um menino que está vindo, gigantesca. Aí dá vontade de realmente você utilizar de alguma maneira, mas uma certeza eu tenho também. Eu acho que nunca vai ser. Eu posso ser um treinador, um dirigente, eu quero ser treinador. Porque eu quero estar no campo, eu preciso estar olhando com os caras, eu preciso estar ali. Mais bem sucedido que tudo, mas parece que não vai ser igual ser jogador. Enfim, eu sinto falta. Tu ajudou a nos mostrar aqui porque que se ganha, né? Lá em Londres tem o Museu da Segunda Guerra Mundial. E no Museu da Segunda Guerra Mundial em Londres, num dos museus de Londres, lá em Londres tem um museu que tem a parte da Segunda Guerra Mundial.
E aí tem a parte que mostra o Holocausto. Um dos maiores crimes da história da humanidade. Aí tu passa por ali, tu fica 1h30 ali lendo as coisinhas, entendendo tudo, né? Caminhando. Um silêncio. Todo mundo ali, ninguém fala, mesmo se está acompanhado, ninguém fala com ninguém, porque é para te ver o que foi. E aí no final tem uma carta que diz assim, ó, uma carta de um sobrevivente do Holocausto, que ele, são várias assim, e ele diz assim, ó, tomara que contem essa história no futuro. É por isso que Auschwitz está aberto para visitação, para te ver o que era Auschwitz, tá? Obviamente que eu fui na maior tristeza da humanidade, eu não quero fazer nenhuma comparação, mas eu quero dizer que tu mostrou pra gente por que o Alex ganhou, né? Processo coletivo, qualidade técnica, deu uma virada na autoestima e acreditava nas coisas, né? Mas no futebol também, Alex, a gente tem tristezas e derrotas, né? E 2016, eu imagino que pra ti seja a maior derrota da tua vida. Ainda mais a história que tu construiu. O que aconteceu aquele ano, Alex? O que tu pode falar? Tava escrito aquilo quando tu chegou e começou a ver, cara, isso não vai acabar bem, cara. Tava e não acreditava, assim, que Tava e não é não acreditava. possível, não é possível. Porque, assim, em 2013, a gente teve essa dificuldade, mas eu não senti isso nem perto em 2016. A energia, as decisões, depois que veio o Fernando Carvalho, ainda tentou-se melhorar um pouco. Eu me senti um bosta, cara. Eu me sentia, os atletas, eles me colocavam para cima, depois que o Fernando Carvalho tentou vir, beleza. Mas mesmo sem jogar, eu tava ali, chamava os caras do quarto, a gente tentava fazer tudo em comum, numa comunhão com o que o treinador no momento estava tentando fazer. Porque estava sim se desenhando aquilo. Lógico que a gente tentava mudar a cabeça de todo mundo para que isso não pudesse acontecer. Foi um tipo de ano que realmente não é qualquer um que consegue viver e passar ileso, porque não tem como. Mas imagina você com tudo. Cara, o que eu pensava no torcedor, cara. Eu pensava na história do clube. O Alex que se foda, entendeu? Tô pouco me lixando pra minha história. Eu tô preocupado com o que todo mundo vai encontrar na rua. Eu jogava futebol, lógico que eu jogava para mim, para ver as coisas, mas eu jogava, eu sabia quem que eu tava, que nação que eu tava representando, que clube que eu tava representando. Não é à toa que custou para eu sair do Inter e fiquei 9 anos ali. Que eu sou assim, eu gosto de cumprir esse vínculo. No Corinthians aconteceu um negócio atípico. Então foi um ano que... Cara, você não conseguia fazer nada dar certo. Treinava assim, treinava assado, falava isso, fazia aquilo. A bola batia na trave, no goleiro e não entrava. Jogos que às vezes a gente ia até bem, não ganhava. Se estava ganhando, o adversário empatava. Se estava empatando, a gente perdia. Acontecia um erro. Mas por quê? Porque a preparação ela já era tensa. Já teve treinador que chamava 12 jogadores de um lado, o restante ficava do outro. E o jogador vinha e falava, puta, Alex, você vê que situação, cara? Se amanhã precisa da gente, como que a gente faz? Cara, é duro, mas é assim. E foi assim que a gente tentou enfrentar. Porque tinha muitos caras ali, cara, de um caráter muito bacana, mas o resultado ficou tão pesado jogar com a camisa do Inter naquela situação inédita, não inédita de escapar do rebaixamento, que teve outros anos, né? Mas de você estar vivendo aquilo ali, lógico que é mais pesado do que você viver isso, com todo respeito, no Coritiba, em outros times. E eu não queria que aquilo fizesse, e não era pela minha história, era realmente, igual eu falo de novo, é pela história do clube. Que eu via e sabia, a gente ouvia coisas, porque a gente estava ali bastante tempo, do que possivelmente estava acontecendo. Você falava, não é possível. Mas por que está acontecendo isso? Por que não investigam isso? Então, por que ninguém chuta a mesa? Então, enfim, cara, é aí que eu falo. Vem o Fernando Carvalho, que ele nem precisava ter feito isso, e ainda foi, de repente, mal julgado por alguns, mas ele podia ter ficado em casa. Ele tentou fazer, e eu via esse cara sofrendo, meu. Como eu via o time sofrendo. Os caras, ninguém queria aquilo. Mas sabe um troço que parece bem uma camisa de força
e você não consegue se libertar? É muito louco, Potter. Você fala assim, 2 vitórias para um time que, cara, ficou o começo, as primeiras 6, 7 rodadas, ali 8 rodadas na liderança. Nós ficamos 17 jogos sem vencer, subsequentes no Brasileirão. Não tem um time dos que caíram. É muito difícil acontecer, cara. E mesmo depois desses 17 jogos, isso, nós tivemos muitas chances de não ficar nem colado ali na zona. De ter pênalti no final, de ter o Vitinho vivendo um momento bom, o Valdívia voltando. E, cara, a gente não conseguia fazer acontecer, cara. Que loucura. Que loucura. Triste pra caramba. Tu teve todo um cuidado na escolha de várias palavras aqui. Tu não usou nenhum substantivo próprio. Alguns para elogiar. E eu nem quero que tu fale, não é isso que eu quero que eu fale. Mas, assim, eu noto, assim, que tu observa... As coisas que tu disse que tu observava, assim, eram coisas da direção que, anos depois, o Ministério Público veio apresentar pra gente o que acontecia. Virou caso de polícia. Ou melhor, virou caso de justiça. Né? Era isso que vocês sabiam, Alex? Era isso que perambulava pelo vestiário? Eu sabia. Eu ouvia. Sabia não, eu ouvia. Porque conselheiros de tempos, ou jornalistas, ou empresários, advogados que estão no meio... Pô, eu já vivia há 10 anos em Porto Alegre. Quando eu estive fora de Porto Alegre, eu voltava a passar férias. Eu passava no Beira-Rio. Então, as pessoas falavam. Mas só que o que eu tinha que fazer? Isso aí eu não tinha que comungar com ninguém. E como que eu vou provar algo? Você está ouvindo? Eu via que o ambiente ali estava realmente uma bosta. Na maneira de lidar, maneira de se comportar com vitórias, com derrotas, era muito ruim. Eu, Alex, só eu sei o que eu passei. Nem tudo eu passei para as pessoas. Dos caras na minha frente falar uma coisa e por trás chegava informação que era outra. Os caras, direção... Chegou até o Pellegrini, para você ter ideia, num certo momento, que daí eu comecei a jogar alguns jogos, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa por não ter acreditado mais em mim. O Argel falava, pô, não, o presidente não tem nada contra você, mas desde o Diego Aguirre de 2015, ele falava assim, Alex, o que você fez para esses caras? Eu falei, por quê, professor? Eu falei, os caras falavam que você não treinava direito, você jogava um jogo, que você ficava no DM, que você... Eu falei, tá bom, professor, é fácil eu me defender. Bem assim, eu lembro certinho desse dia, depois de meses dele ali. Eu era um dos artilheiros do time naquele momento, era reserva. Mas para mim, eu sempre falei, não tinha problema quanto eu ia jogar, mas que eu ia realmente fazer um bom trabalho, vinha fazendo, ia ser assim. Ele falou, ali no túnel, entrando pro Beira-Rio. Eu falei, o que o senhor tá vendo? Ele falou, então eu tô vendo que é tudo mentira. Ele falou bem assim. Eu falei, então pronto, cara. Você me viu no DM, você me viu fazer isso, você me viu resmungar, você me viu... Nada. Então, quando ele chegou, ele recebeu um monte de coisa de mim. Você acha que precisa disso? Você acha que não podia chegar? Alex, obrigado por tudo. Tá tranquilo. O Inter não me devia nada, cara. O Vitório, ninguém tinha obrigação de fazer nada. Eu adoraria seguir, mas seguir, obviamente, estando ali. Teve um dia que eu tive que chegar na véspera do jogo em Minas com o Atlético Mineiro, aí eu explodi no vestiário, chorei pra caramba, porque os caras fizeram um tipo de proposta pra mim que eu falei, cara, eu não sou menino começando, eu não preciso disso daqui, né? Eu tenho pra onde ir. E acabou mobilizando todo mundo ali no vestiário. Eu cheguei ali, eu não consegui, foi ali que eu explodi. Tanto que eu cheguei no Diego Aguirre, ele não me deixou treinar nem nada. E ele, mesmo assim, ele me levou pro jogo, aí me tratou super bem, mas daí eu já comecei a conversar com o Juan sobre o Flamengo, sobre o Rio de Janeiro, porque eu tinha medo de ir, não por causa do Flamengo. O Rodrigo Caetano, eu sabia da índole dele, da índole do presidente, do trabalho que estava sendo feito. Falei, poxa vida, quer jogar no Flamengo, quem que não quer? Lógico que eu tinha uma resistência, de certa forma, da família, falar, pô, vou pro Rio. Quem que vai pro Rio em paz, ô Potter? Hoje? Ou há anos atrás? É difícil, entendeu? Mas eu sabia que o Flamengo ele já não estava naquela fase de prometer e não pagar. Ele estava construindo essa arvorezinha, né? Plantando a arvorezinha que colheu agora. Isso. Tanto que daí eu não fui e acabou vindo o Diego depois, para esse início de projeto, né?
Mas como não queria, daí o que eu fiz? Eu cheguei no Vitório Pífero, depois dessa viagem de Minas, eu falei, ô Vitório, eu preciso conversar contigo. Eu falei, é o Pellegrini que tá com... Pellegrini nada, é eu com você. O que você vai fazer? Eu vou pra presidência. Eu falei, então tá bom, chegando lá nós vamos conversar. Aí eu cheguei e sentei com ele. Falei, presidente, é o seguinte, cara, primeiro de tudo, o Inter não me deve nada, você não me deve nada, o Inter não tem, nem você tem obrigação de nada. Agora, eu não sou aquele menino que eu cheguei aqui, né? Eu entendo tudo. Se você falar aqui agora, olhando para mim, do respeito que eu tenho por você, que eu não tenho realmente mais importância no seu projeto, que eu já sei que você já falou para outras pessoas, para mim não. Eu pego minha mala amanhã, eu vou embora, que eu tenho para onde ir. Ele falou, não, pelo amor de Deus, cara, você é um cara, um dos mais inteligentes que tem aí, eu preciso de você, não sei o que lá. Eu falei, se você quiser, você aceita isso? Eu falei, quanto tempo? Foi assim, tá beleza. E saindo ele falou mais uma coisa, ele falou, pô, eu preciso que você me ajude com uma coisa, preciso que você me ajude com o Anderson. Eu falei, presidente do céu, não preciso nem falar, o Anderson é hiper querido dentro, é um cara do bem, acho que todo mundo adorou conhecer ele pessoalmente, que ele é um ser humano que ninguém conhecia, ele parece ser um cara, mas ali no convívio todo ele é um cara sensacional. Enfim, aí depois eu acabei renovando, no dia seguinte o meu empresário ligou e falou, no dia seguinte não, eu saindo da reunião, ele ligou e falou, o Cruzeiro te oferece R$200 mil a mais do que você vai ganhar aí para você ir. Falei, puta, cara, como é que eu vou agora? Acabei de dar palavra pro presidente. Imagina, eu, né? Acabei de dar palavra, mas ao mesmo tempo eu tinha palavra das coisas que eu tinha ouvido, eu tinha todo o direito de falar assim, pô, Vitório, obrigado, cara, eu vou pro outro lado, que realmente agora eu tenho 3 anos de contrato, eu tenho coisa, vou ganhar um pouco mais e tal. Então fica aí. Então, de coisas que eu acabei passando, assim, foi muito dura, sabe? Eu tenho certeza que eu não merecia. Mas algumas coisas vieram para cima de mim e vindo para cima de mim tirou também o peso de alguns, mas ao mesmo tempo, infelizmente, não deu conta. Acabou que o Lisca veio tarde. Bom, deixa eu lembrar. Argel, Falcão, Rotti e Lisca. Isso. Foram esses, né? Com o Fernando chegando junto com o Rotti. Fernando chegando junto com o Rotti. Fernando Carvalho, né? O grande problema foi em qual dessas épocas? Foi a queda do Argel? Falcão não. Né? Ali na queda do Argel também já estava começando a ficar ruim. Porque começavam informações, às vezes, meio cruzadas, assim. E isso num grupo de futebol ou num grupo de trabalho, ele fica ruim. O que é de um pega no outro e assim foi indo. Né? Acabou que uma diretriz, até o Argel usa bem essa palavra, acabou que meio que bagunçou. Fragmentou tudo assim, misturou o quebra-cabeça e recomeça de novo. Aí até se recomeçar a achar todas as peças, acabou não conseguindo. Porque daí veio o Falcão. E o Falcão veio, pô, o Falcão, isso não é comum. O Falcão chega com tudo aquilo, e com a inteligência dele, com o nome, aquele tamanho. Pô, ele não trouxe nenhum auxiliar, cara. Eu lembro que eu liguei pro Paulo Paixão, que tinha trabalhado com ele no esporte. Falei, e aí, Paulo P, eu chamava ele. Falei, Alex, eu tô esperando a ligação. Porque se o Paulo Paixão viesse, seria um baita de um cara para ajudar. Também naquele momento. E ele veio sem ninguém. Ele aceitou essa empreitada para ele. Foi foda, cara. Chegar sozinho. Até ele conhecer tudo, porque você pode ouvir coisas, mas até você ver. Eu lembro que eu sentei na frente do ônibus com o Falcão e coloquei algumas coisas para ele. Falei, jamais eu tô aqui pedindo para jogar ou não jogar, apesar de saber que eu teria condições de jogar. Mas é isso assim, assim, assado, um exemplo. Tô à disposição. Ele foi me colocar depois dos 4-1, tá perdendo pro Cruzeiro lá. Então, tipo assim, é pro Alex se fuder, tipo, né, cara? Vamos dar pancada nesse cara. Mas parece que algumas coisas se focaram tanto em dar pancada em mim e esqueceram do resto. Se fosse só isso, era muito fácil. Falar, Alex, sai, vai pra casa que você tá atrapalhando. Eu lembro que teve o pênalti no Cruzeiro, eu tava tão puto, cara. O Marquinhos pegou a bola, o Nico Lopes pegou a bola pra bater o pênalti. Ele pegou, não. Ele falou bem assim pra mim, pega isso, assume isso, cara. É você que a gente confia. Fui lá, eu fiz o gol e tal, e teve aquele jogo. Aí depois de 3, 4 jogos, né? Ele acabou saindo, já veio o Celso de novo. Então já chegou realmente, até o Fernando falou num determinado dia, nossa, eu não achei que tava tão ruim, cara. Mas era ruim de, igual eu te falei, fragmentado, assim. Todo mundo querendo pensar no mesmo caminho, mas estava tudo muito desordenado. E o Anderson? Surpreso para mim tu falar que ele aparenta um cara e outro.
Ele Porque aparenta ser um ele cara praticamente abandona a carreira, né? Quando ele veio para o Inter, ele já tinha abandonado lá, já tinha virado piada na Europa, e tinha acontecido num super time do United, né? Aquele time com o Pô, ele Cristiano, era com um o grande, Rooney, né? ele era um dos grandes nomes na Europa, né, cara? Um potencial impressionante de força física, de malandragem, de Tá, mas e aí, talento. Alex? O que que acontece, cara? É a Esse tipo. putaria, é muito Hum, dinheiro, é a bebida, é os amigos, é essa história que a gente já conhece. É tesão para treinar, cara. É tesão para se preparar, é tesão para pagar o preço. Na Tá, é vida nossa, a hora falta de tesão. é, é falta disso. Começou lá na Europa dele, no Brasil a gente tentava empurrar, porque o Brasil também o pessoal torcedor, imprensa pressiona muito mais do que lá fora. O Argel também ajudou muito ele de forçar e colocar a gente. E ele era forçado a escalar também o Anderson para dar responsabilidade para ele. Né? Ele é um cara que. Mas pensa num cara do bem, meu. Pensa num cara que todo mundo gostava dele. Ele não parece um cara marrento? Muito. Tá lá, quer aparecer, anda com segurança. Que não... Rapaz do céu, pensa num cara muito bom de conviver. Só que é um cara que ele, em algum momento da carreira dele, ele perdeu um Tesão. A pouco da tesão. A tesão. tesão para entender a lógica do que é treinar, meu. Se preparar para jogar naquela porque todo mundo vai cobrar ele como o Anderson do Manchester, é óbvio. O Anderson que desequilibra, como ele desequilibrou alguns jogos. Só que era um cara que já estava um pouco mais light nesse sentido, assim. E aí chega num ano conturbado, já era, né? Alex, tu viu o que que quando a gente fala de um livro chamado Crônica de uma Morte Anunciada? A gente falou quase o mesmo tempo das alegrias. Quase o mesmo tempo. A gente ficou falando das felicidades, blá, 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 e aí vem uma guinada. Porque eu acho legal destrinchar isso. Eu acho legal esse dedo na ferida. Voltando às histórias dos museus, porque a gente não esquece. Aí não se repete. Aí quando tá pintando uma história, opa, tá, parece 2016, parou tudo. Entende? Eu não quero nomear. Eu tô falando que eu acho legal botar esse dedo na ferida porque você aprende. E aí, Alex, quando tu fala da depressão, é um amontoado de coisa na tua vida, né? É um ano mal resolvido, acaba rebaixado. Tu era um símbolo daquele grupo, né? Pelo teu tamanho. Mesmo que tu não quisesse, tu era um símbolo do Inter. Aí acaba, aí os times grandes fecham a porta, os times pequenos aparecem, tu vê que o plantel não é tão legal, aí tu desandou. Era meio lógico até tu desandar. Tinha que ser Era muito meio forte, né? lógico. Tinha que ser muito Só forte. teve um time que me procurou assim, que foi o Avaí. Logo ali nesse momento que foi trágico. Falei, ainda vou esperar algo, mas eu não estava com a cabeça boa e foi uma surpresa muito boa conhecer o presidente, o seu Batistotti, do Avaí. Cara muito legal, meu. Cara muito do bem, correto. Tá também fazendo uma transformação que não é fácil no Avaí da forma administrativa. Os resultados ainda não vieram, mas o que ele está fazendo de trabalho é um cara que interessante. Falei, presidente, hoje eu não consigo tomar essa decisão de falar, vou vestir a mesma camisa do seu projeto, mas eu agradeço porque Floripa, daí chega nesse ponto da vida, você fala, pô, eu também quero escolher onde morar. Floripa e Curitiba eram uns pontos que eu falava, poxa vida, uns clubes nesse lugar me servem. Só que daí eu fui esperando e eu fui ficando tão ruim e você não percebe na hora. Eu não conseguia brincar com meus filhos, cara. É como se fechar uma cortina. Você fala depressão ou não, mas é uma falta de tesão de viver que o morrer ou tá vivo, tanto faz, pô. Chegou nesse nível, cara. Você passa a entender por que as pessoas se matam. Eu não tentei me matar. Mas em algum lugar que eu tivesse mais alto ou coisa assim, você fala, e aí, tá vivo ou tá morto? Você não percebe, parece que tá em transe, assim. Você tá num stand-by triste. Você tá deitado, você dorme, você só quer dormir. Você não quer fazer, você não quer brincar com seu filho, você não quer namorar, você não tem tesão para nada. Você não quer tomar, você pensa em tomar cerveja, que nunca foi, tomar álcool, fumar, alguma coisa. Você perde a noção do coisa. Ah, tá marcado um compromisso para ir no médico. Puta que pariu. Tudo é doído, cara. Tudo é complicado. Você chora dormindo, você não percebe. E pensando em tudo isso, óbvio que é pensando em tudo isso. Até hoje eu tenho ressentimentos, eu tenho sentimentos quanto isso, pô. Quando o Inter me mandou embora, eu falei, pô, me deixa aí, que seja pra catar bola, pelo amor de Deus, cara. Eu preciso ajudar de alguma maneira, eu preciso estar perto. Eu demorei mais de ano para voltar pro Beira-Rio.
Foi o próprio Marcelo Medeiros que ainda foi lá e conseguiu me levar para assistir um jogo de novo no Beira-Rio, lá no camarote dele da presidência. Me chamou para ir no vestiário. A hora que os caras estavam ali rezando, eu não aguentei. Eu corri para a sala do treinador ali, chorando pra caramba. Um troço impressionante, cara. Muitas vezes eu combinei de ir no Beira-Rio, eu não conseguia. Eu não conseguia ficar assistindo o jogo na televisão. Sabe aquele troço que você vive meio zumbi. Então você entende por que as pessoas se matam. Ele quer matar aquela dor que está dentro dela. Então as pessoas têm que sim procurar ajuda. Quem está perto dessas pessoas tem que dar suporte, de saber entender, respeitar esse momento. Não é frescura. Não é frescura. E ninguém tem culpa de passar por isso. Também a pessoa não pode se culpar por isso. Aconteceu. O Nilmar, cara, um dos caras mais leves que eu vi na vida. Bem sucedido, tranquilo, volta de coisa, está num time grande que é o Santos, travou. Ele usou até o termo, baixou o imperador em mim, ele falou. Travou, meu, ficava dentro do quarto, em pânico, chorando, não queria fazer nada. Aí tem gente, pô, mas eu ouvi isso. Ah, onde se viu, pô, o cara bem sucedido. Gente, isso é sério. Não é à toa que é a doença do século, não. Não estamos falando só de ansiedade. A depressão mata, cara. E mata quem está em volta, porque se não tiver entendimento, seu filho acha que não ama, sua mulher acha que não ama, pai e mãe acha que você não acha que você virou sei lá o quê. Porque daí fica pensando que é só, você só pensa lá no clube. Você só pensa no... Então foi também muito difícil para todo mundo esse entendimento. As empregadas minhas, elas são evangélicas, elas vinham ajoelhavam perto de mim quando eu estava deitado no sofá fazendo oração. Eu vivendo numa casa dos sonhos, tendo recurso, tendo condição, tendo prestígio, que eu saía para a rua, que os caras, mesmo depois do rebaixamento, me abraçavam, eu andava com vergonha, mas eu tinha que ir no mercado, era eu que fazia isso. Eu tinha um primo que me ajudava, mas... Então é muito duro, cara. A gente tem que abrir o olho mesmo para o próximo, porque quem passa por isso, ele está um pé de se matar. Porque ali ele está pré-morto. É muito sério, tem que procurar ajuda e tem essa ajuda, cara. Tem bons profissionais para você fazer isso. E você tem que acreditar em algo. Alguém tem que fazer você acreditar em algo. Mas não deixa esse tipo de pessoa sozinha de jeito nenhum. Porque entender o outro, cara, é uma virtude divina. É igual perdoar. Não é fácil, mas você tem que estar ali do lado. Você tem que saber entender. Quem te abraçou? A família abraçou. Cara, o que eu encontrei de carinho, e eu comecei a ver que depois da carreira, porque quando a gente jogava, você acertar, você errar, ganhar jogo, perder, né, que é natural. Às vezes o cara te cobra, às vezes ele te elogia. Mas eu ali sem jogar era só carinho, meu. Era um troço de um suporte que eu recebi de fora também, que os caras me faziam entender que tinha vida para isso. Que eu não devia estar fora do futebol. Aonde eu estava, o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo. Não é você culpado disso. Pelo amor de Deus, olha o que você fez. Então, para essa vida social, eu recebi muito, muito suporte pela pessoa que eu fui também, que eu sempre me resguardei de uma maneira natural essa questão da imagem. Eu vi que deu resultado isso também. Que as pessoas passam a ter respeito por você, admiração por você, e aí passam a ter carinho por você. Pô, Alex, vontade de te abraçar agora, cara. Mas, ó, e é triste você não conseguir ser pai, bicho. Eu não conseguia ser pai. Eu não conseguia ser marido. Eu não conseguia ser filho. Eu não conseguia ser amigo. Igual eu falo, assim, é uma situação deplorável, assim, muito, muito escura, cara. Você pode ter piscina, você pode ter bebida, você pode ter jardim, você pode ter o que for. O troço não funciona. Desliga, entra em curto, Potter. Que dia que Nunca imaginei. Eu pensei que eu fosse hiper forte, a gente aguenta tudo, aguenta as coisas, eu tenho que estar no campo jogando, nossa, a gente se reinventa. Nunca pensei. Aí você se sente meio fraco, né? Tá. Começou... Quando é que ligou de novo? Tem um específico momento, consegue lembrar? Engatou cacete, sair. Ou Eu é comecei... cada dia 1 milímetro, cada dia 1 milímetro, cada dia 1 milímetro? Ó, pra você ter noção, eu passei o ano de 2006, 16, 17 assim,
Aí eu passei o final de 2017, eu voltei lá em 2018, voltei no Avaí. Falei, presidente, se aquela proposta ainda estiver de pé, eu volto trabalhar contigo, cara. Hoje, e o Avaí tinha caído, né? Tava o Geninho treinador. E ele viu com bons olhos, eu passei uma tarde agradável com ele lá. Vi um jogo do Avaí e tudo, os jogadores lá. Eu falei, puta, eu venho na hora. Fui bater lá pelo respeito que eu tive com ele. Falei, a prioridade é total sua. E foi, enfim, acho que o Geninho não quis, não deu certo. Eles levaram o Douglas até. Eu falei, presidente, me leva junto com o Douglas, cara. Você vai ter um acréscimo de... Eu sei que eu posso puxar o Douglas vai me puxar. Em poucos momentos você vai ter os dois, mas alguém vai resolver isso para você. Tentei de tudo para ir para lá. Não deu também. Aí eu liguei pro cara aqui do Londrina, para você ter ideia. O Sérgio Malucelli. Falou, Sérgio, se você quiser conversar, eu volto. Você só me dá uma casa para morar, o resto a gente discute, faz o contrato, eu vou te ajudar. Tinha falado com o Dagoberto que estava aqui, ele falou, puta, cara, se der certo, que legal. Ele falou, eu te ligo de tarde. Ele não me ligou. Eu falei, aí, se nem o Londrina me quer, cara, o Avaí não me quis, com todo respeito, eu falei, aí tem que parar. Foi mais um baque. No 2018. Aí, 2019, ele veio começando a melhorar. Porque 2019 aconteceu um negócio que foi assim. Ia ser essa última entrada do Andrés no Corinthians. E eles me procuraram, ele e o Duílio Monteiro. Falou, a gente tem um projeto para você e de repente você vai trabalhar com a gente. Fazer o que o Edu Gaspar fazia, né? Puta, isso aí dá um gás no cara. Né? Você fala, puta, que oportunidade, cara, que se acontecer, que maravilha, né? Dá aquela animada. Aí beleza, não deu. Aí veio o Sheik fez todo o trabalho. E eu fiquei chegou no meio do ano de 2019, eu resolvi. Eu falei, eu preciso fazer um curso, que eu já tinha me inscrito num curso em 2018 para fazer pra treinador, e eu acabei não indo. Na última hora, sabe o que ele trouxe? Não vou, cara, não tô afim. Aí eu me inscrevi pro meio do ano, em São Paulo. Eu fui e fiz. Os 2, 3 primeiros dias eu queria sumir de lá do curso. Aí foi indo, tal, foi meio que quebrando. Falei, pô, beleza, cara, acho que é isso que eu quero, acho que isso vai me fazer bem. Aí eu ir para São Paulo, visitei os caras do Corinthians, a base do Corinthians, o Yamada me fez até um possível convite, uma sondagem para trabalhar lá, conversei muito com o Coelho, com o Rodrigo Leitão, que trabalha lá. Vim para o Inter para fazer o estágio. Aí foi uma semana maravilhosa, né, cara? Conviver ali com esse grupo sub-20 que foi campeão da taça. Foi com eles que eu fiz o Yarley ali, né, que eu fiz o meu estágio. O Fábio Matias, o treinador do Sub-20, é um baita, um cara inteligente. Eu já pensei, se eu for treinador, eu vou chamar esse cara, vou aprender com ele. Ou eu quero trabalhar aqui no Inter desse jeito, ou de alguma maneira. Aí surgiu um burburinho do advogado meu, do André Ribeiro. Pô, sei lá, os caras estão pensando nisso, alguma coisa. Falei, nossa, que legal se fosse para ir pro Inter. Então, nessa virada de 2019 para 20, eu comecei a me sentir mais liberto. Foram 3 anos depois. Assim, de uma maneira natural. Natural, pô. Porque eu vivi um dia ou outro momento, uma semana ou outra, bom. Mas poder falar assim, beleza. Porque, eu tenho propriedade numa cidade onde moram meus pais. Meu sogro e minha sogra moram em outra cidade. Aí eu tenho uma propriedade em Bauru e sou sócio de uma empresa lá, uma cerealista, ali na região de Avaré. Você precisa de tempo, mas você precisa estar bem para estar visitando isso. E em 2019 para 20 que eu comecei a conseguir fazer esses movimentos. Nisso teve um convite, outro para comentar um jogo, comentar outro, que daí os caras falaram, pô, você tem perfil, mas nunca aconteceu nada também, nunca aconteceu nenhum convite. Aconteceu aí sim, aí da RBS TV, né? Pra a pandemia fez repassarem, né? Passar de novo os grandes Eles jogos. até sondaram para eu participar ali do programa do meio-dia. Olha, como é que fugiu o nome agora ali com o pessoal? O Jornal do Almoço? Não, O mas Globo da Esporte? rádio. Da rádio? O Sala de Redação? Sala de redação. Olha. Eles tinham perdido, Fernando Carvalho tinha saído. Eu falei, cara, mas aí os horários, do jeito que daí eu estava sendo pai, levar, buscar em escola, um estudava de manhã, o outro de tarde, ia ficar ruim para mim. Então, enfim, acabou não dando certo. E que assim, coisa esse louca. ano... Eu trabalho aí quando eu me senti bem... Aí quando eu vim... Eu sabia disso. Aí eu vim, na hora que o ano que eu comecei a me sentir melhor, veio a pandemia. Bom, se a gente tá vivo, né, Alex? Porque um bastidor, assim, né? Eu peguei, vou ver se eu tenho o número da Alex ainda. Porque a gente conversou recentemente no Bola nas Costas, né? Aí eu olhei a foto, um silo. Aí eu falei assim, nada. É o Alex. Isso aqui é a cara do Alex.
Isso aqui já é... Aí hoje, quando a gente foi se falar pra gravar aqui, aí já tá o Alex de terno. Né? Aí eu falei assim, Viu? opa, ficou mais bonito, o cara deve estar fechando algum negócio. Né? E alguém deve estar falando com ele no WhatsApp, ele já melhorou, porque não dá pra te fechar um negócio com um silo. Não dá. Não E dá, eu né? mudo toda hora essa foto, né, cara? Mas fica bem melhor assim, né, cara? Fica né? Um A, negócio a, mais executivo, né? Alex, eu tenho um amigo corintiano que soube que eu ia falar contigo. Eu preciso que tu fale alguma coisa, né? Porque aparentemente de fora é uma insanidade completa. O Corinthians é um time ímpar, é um clube. Tu viveu toda essa loucura do Inter, de quase uma década ali, o topo ali embaixo, mas uma média muito alta, ainda teve Sul-Americano no meio do caminho, participações na Libertadores, né? A Sul-Americana, aquele começo do Inter. Tu começou o projeto Yokohama. Tava lá no Isso aí. comecinho, né? Aquele menininho que fazia o gol, dava aquela cambalhota, dava aí o Pubis ia pro saco, e descobriram que na real era um monte de X, ou sei lá, ou pizza que tu comia, e aí teu dente era afetado, aí tu mudou a alimentação. Eu tô pegando algumas manchetes meio loucas, assim. Eu nem lembro se foi exatamente isso aí, mas assim, foi intensa a coisa ali. Só que no Corinthians, que tu tá ali, tu tá na Libertadores da América. A primeira, né? Era Foi o fim de uma inédito, né? piada, aquela loucura toda com o Tite. O que é o Corinthians? É uma loucura. É uma loucura. Sorte que eu participei do momento bom, porque o momento ruim todo mundo conhece. E o Corinthians é tudo isso e ele se organizou muito, né, cara? Uma das férias que eu vim do Spartak pro coisa, o Andrés quis me conhecer. E o Andrés quis me conhecer, eu falei, beleza. No intervalo, eu passei 10 minutos com ele conversando ali. Deixei tudo feito em Guarulhos, saí ali, fui lá pro Parque São Jorge, me levaram, fiz a reunião com ele e voltei para vir embora pro Paraná, sem perder tempo nenhum. Aí eles tentaram meu empréstimo lá com o Spartak, tudo não deu. A Paula estava grávida do Theo e, enfim, né? Ficou uma gravidez meio complicada, então ela não voltou para a Rússia, não ia voltar. E nós não conseguimos convencer os russos a emprestar. Falei, pô, que legal, jogar Libertadores pro Corinthians é duas, né? Ou você ganha e vira rei, ou você sai com o risco de morte. Porque todas as outras tinha acontecido isso. Né? Então eu falei, pô, beleza, se é isso, tem que voltar pro Brasil. Vamos voltar pro Brasil. Aí definiu tudo lá, me compraram do Spartak e eu acabei vindo. Na hora que você chega, realmente você percebe, é uma tensão muito, muito diferente, cara. É muito grande o Potter, assim, sabe? É muito falado, né, cara? É muito visto, é muito pressionado por rivais e pelo próprio torcedor corintiano. Então eu lembro, logo que eu cheguei, a gente começou aquele Brasileirão 2011 e tal, a FU, né? Pô, beleza e tal. A gente tava líder, se eu não me engano, com alguns jogos atrás, ainda menos. E com ponto de vantagem na frente. Nós perdemos de 3-1 pro Avaí, ali mesmo em Floripa, o torcedor já veio pressionar a gente. Pressionar daquele jeito. Então você percebe que realmente é uma tensão, o Corinthians ele suga muito, não é qualquer um mesmo que consegue jogar em qualquer momento. O bagulho é louco. E aí quando vem a Libertadores, a gente já é campeão brasileiro, você fala, caraca, cara. E foi um grupo que eu lembro que em 19 de janeiro eu dei uma entrevista falando que eu assemelhei a esse perfil de lideranças, de malandragem com o nosso Inter campeão da primeira Libertadores pelo Inter, de competitividade, sabe? Os cara iam pra cima mesmo. Eu falei, puta, se nós vamos ganhar, eu não sei, mas que tem perfil, tem. E foi lá, a gente bateu invicto de tudo aquilo, com o Boca na final. Cara, um negócio sensacional. Encontrar corintiano hoje, meu Deus do céu, cara, é um negócio que os caras pedem pra voltar, jogar hoje. Fala assim, ó, volta lá hoje, pelo amor de Deus. Do jeito que vai estar melhor que os outros lá. Então é muito legal, cara. O corintiano ele é essa paixão, essa loucura, mas como eu vivi só o bem, que foram esses 2 títulos nesse ano que eu fiquei lá, foi sensacional. Libertadores inédito, ter 2 Libertadores inéditas para 2 clubes desse tamanho, centenário, onde as torcidas se assemelham muito, que é o que da classe média baixa, se for ver as histórias de negros, é tudo muito parecido. Cara, eu sou mais do que realizado, porque você ganhar outra Libertadores para um time que já tem uma coisa. Agora ganhar a primeira, meu filho, desbloquear isso mesmo, libertar esses clubes, tá louco, cara. Eu sou um cara sortudo demais. Alex, pra acabar, tá? Até porque a gente tá gravando numa semana de Grenal. Que tamanho é esse jogo? Bom, aí tu jogou contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Corinthians. Então tu já tem essa medida. E tu jogou contra o Grêmio. Que é o Grenal? Ô, Potter, eu tenho a certeza de uma coisa. A gente não pode subestimar as outras rivalidades, porque as paixões, elas realmente são mortais, tá? Corinthians, Palmeiras, elas são mortais. O que acontece? É que nos outros estados, todos se dissemina
a questão dos torcedores. Igual o Rio Grande do Sul, não existe. Nem Minas Gerais é assim com o Atlético e Cruzeiro. E eles são uma rivalidade, a gente sabe, é mortal. Ele não pode ver um outro, não gosta da outra cor, é assim. Só que no Rio Grande do Sul, meu filho, é só as duas torcidas, esquece o resto. Então, essa questão do Inter, nesse jogo especificamente, você fala assim, o Grenal é maior? Eu acho que pode até ser maior, porque é muito exclusivo, cara. E outra, tem grandezas. Essa grandeza de Inter e coisa não é a mesma grandeza, né, de Palmeiras e Corinthians, mas o Palmeiras não tem Mundial. Recente não, né? E aí? Antes era essa grandeza, antes da gente ganhar duas Libertadores, o Mundial, o Sul-Americano, as coisas, era igual os tamanhos? Não, o Grêmio parecia que estava na frente. Tinha essa história. Isso é construção, cara, é conquista. Então o Grenal realmente é um negócio que você vai andar para a rua, você vai encontrar só o outro, só o seu adversário, só o seu rival. São Paulo você vai encontrar outros tipos de torcedor lá. Mas a maioria vai ser corintiano, isso aí não tem como. Então, se você ganha realmente um Palmeiras e Corinthians, te traz um ar tão fresco quanto você ganhar um Grenal. Então, eu acho que esse jogo pro Inter é importante demais, cara. Por quê? Porque já faz um tempo que tá sofrendo. E outra, cara, essa chacota incomoda demais, bicho. Incomoda, né? Jogador? Incomoda mesmo? Incomoda, lógico. Do mesmo jeito que o Grêmio era incomodado naquela época que o Inter vinha ganhando. Óbvio que sim. Né? A gente não fala de caráter das pessoas, mas você acha que os caras não ficam putos com o Maico tirando sarro do jeito que tira do coisa? Lógico que eles não ficavam putos do D'Alessandro tirando o sarro do jeito que fica. Lógico que fica. Só que daí cria realmente essa coisa que você tem que controlar pro Grenal. Puta, eu preciso ganhar, mas só que é o seguinte, é um peso grande, mas eu tenho que controlar esse peso. Então, pro Grêmio hoje perder um Grenal parece que é mais tranquilo do que pro Inter. E isso eu acho que eles têm que se preparar bem, porque até na visão daquilo que o Inter vem fazendo no ano, é oportunidade, de repente, você ganhando um jogo desse, passar ainda mais problema, aumentar mais problema pro Grêmio. Tu consegue... até visando classificação. Claro que sim, claro que sim. Tu consegue ver alguma coisa especial no Cudê? Ou ouvir, porque certamente tu tem ouvidos no Beira-Rio ainda, né? Eu vejo porque é o seguinte, a gente fala muito assim, eu acho que teve épocas no futebol, o Guardiola foi um dos que realmente reformulou algo. No restante, você fala o Klopp, o que o Klopp faz de diferente? Não tem diferente, o time dele é muito bem treinado. Tem um propósito, né, de jogar mais em transição, aquela coisa no erro, é um cara que não precisa ficar muito com a bola, tal. E o Cudê, ele tem um negócio que é muito legal, que é o que ele transforma tudo num equilíbrio. Em se defender bem, você vê que é um time que toma pouco gol, só que é um time que não se abdica de atacar. Né? É um time que ele faz seus gols, sim. Então ele é um time chato de jogar contra. Porque daquelas informações que eu vi dos meninos, que todo mundo está gostando demais do trabalho e do contato dele no dia a dia, é isso que eu acho que torna ele especial. Porque ser treinador é conviver, fazer a gestão de pessoas, mas só que é o seguinte, é você treinar e preparar muito bem o seu time. E o Inter tem cara de time bem preparado. Porque joga quem jogar, o time está indo bem. Ele tem um padrão. E outra coisa, é para marcar em cima, é jogar na mesma intensidade praticamente todo jogo. Ele não é aquele cara medroso demais e nem fogoso demais. Esse equilíbrio, para mim, é que eu acho que transforma o Cudê num cara especial e é muito bem quisto pelos jogadores. Até então, o que eu tô vendo é isso. Alex, é um prazer sempre, cara. Na boa. Igualmente. É um prazer pela tua sinceridade. Tu tem um cara que escolhe palavras nos momentos certos. Equipes de TV do planeta Terra. Tá aqui, ó. Tá aqui no Paraná, rapaziada. Fala pra eles, esquece essa voz fina, cara. Vamos fazer uma fono. Isso aí se acostuma, Alex. Mas isso é característica, né? Alex, olha só, vamos lá. Como é que vai ser o nome da banda, Herbert? Paralamas do Sucesso. Que merda de nome é esse? Deu certo, tocou óculos, deu certo, ninguém mais lembra. A tua voz, depois tu engatou ali, fez um bom comentário, 3 jogos, enxergou algo que o torcedor não tá enxergando, deu um detalhe e já acabou a tua voz, Alex. E fonoaudiólogo é bom. Fazer uns exercícios, tu bota umas canetas assim, ó, vai abrir mais, vai dar um pouquinho mais de grave, tem algumas coisinhas. Lógico. Né? Eu sou louco pra fazer, sabia, cara? De verdade. Eu tenho certeza absoluta. Aprender, exercitar a voz, é legal. E eu ainda que gosto de pegar um violãozinho, o timbre da voz é uma coisa, mas você ter a voz sabendo usar, ter ela educada, deve ser legal demais, cara. Tem um violão perto aí? Não tem. Eu tô na mudança, né? O violão na depressão, tu pegava? No momento mais escuro eu não conseguia. E se eu pegava, eu chorava. E se eu pegava, eu ia tocar um louvor, acredita? Assim, alguma coisa era levado para esse lado.
Acredito. E eu queria ficar sozinho. É impressionante como você quer ficar sozinho. Você não quer escutar nada, você não quer assistir nada, você não quer correr risco de ver nada, enfim. Eu não queria voltar, porque eu pensei que tu ia falar assim, pegava, ele me ajudava. Mas pra te ver o quão Mas, escuro é isso, quanto é uma câmera... Mas em todo momento, o violão, ele participou de algo. Eu lembro que o violão, pra você ter ideia, para encerrar, eu tava no Catar, quando os caras falaram para mim que já não iam me querer, que ia querer trocar as coisas, depois de um ano já, eu lembro demais de eu estar com o violão, de eu não conseguir cantar. Eu estar só tocando, mas chorando, triste com a situação de falar, caraca. Esse é um lugar que eu lamento de não ter conseguido brigar contra essa falta de profissionalismo, sabe? Esse negócio que me fez perder um mundial de clubes. Isso, cara, me deixa louco. Eu falo, eu vou ser treinador, eu tenho que voltar lá, porque esses caras ficaram me devendo dinheiro também. Fiquei com muita raiva da maneira que eles lidaram, cara. Não precisa ser desse jeito, sabe? Então, o violão, cara, é santo, né, cara? O violão, a música é santo. Cara, um prazer. Depois de uma 1h20, eu acho, de entrevista, a gente fica sabendo, junto com a KTO, e quem está nos escutando aqui, Alex, que a probabilidade era muito grande de tu ter sucesso na tua profissão. E a probabilidade agora de dar certo nisso também é muito grande, no que tu quer. Porque quando tu foca, as coisas acontecem. Tu vai lá, tu tá focado, né? E acho que vai dar certo, Alex. Eu acho que vai engatar aí. E principalmente a tua saúde se recuperando, né? Então, depois que tu de novo... Opa, achei de novo aqui. Eu tenho uma pessoa próxima de mim também que viveu isso. Foram longos anos difíceis num sofá da sala, com uma coisa no olho, não tinha alegria para nada. Daqui a pouco renasceu um ser humano brilhante, veio mais forte, mais firme, cara, sabe? E já dá pra ver isso no teu olhar, já dá pra ver isso. Mesmo quando tu fala desse momento, tu já fala com uma clareza, né? Tu não fala com, tipo assim, né? Tô entrando de novo. Não, tu fala, é isso aqui que eu vivi, ó, galera. É isso aqui. Que bom. E mais as histórias de 2006, as histórias lindas. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, de coração. Pelo teu tempo. Eu que agradeço. Com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, porque você sabe que isso aí, cara, isso é um acolhimento pessoal. Eu sempre falei isso nas oportunidades que me deram. Por mais que às vezes eu não quisesse ir, o falar, ele faz bem também. Na terapia é isso. Você vai lá, você não percebe e você tá soltando, né? Você tá... Então, obrigado, cara. Porque conversar... Você é um cara abençoado, você sabe disso. Você tem uma veia humana que ela é especial. Vocês ali do Pretinho Básico, vocês sabem o que vocês são. Vocês levam alegria, mas vocês levam uma inteligência, um entretenimento, uma coisa que não é à toa. O sucesso que vocês fazem. Que Deus siga abençoando muito vocês. A bateria aqui pitou um coisinho de 10%, mas eu agradeço muito, cara, porque isso aqui para mim também, pode ter certeza que me fez muito bem. Tamo junto. Lindo. Foi uma aula, cara. Uma aula de vida, uma aula de futebol, uma aula de como lidar com problemas. Obrigado. Que bom que tá vivo, cara. Firme e forte. Faz bem pra esse mundo aí. Um beijo pra ti. Até mais. Tchau, tchau.